Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante. As incríveis fábricas microscópicas que estão aí, trabalhando sem parar, dentro de cada uma das nossas células. Elas constroem basicamente tudo que nos faz funcionar. É uma verdadeira viagem ao coração da biologia. E para começar, fica aqui uma pergunta: o que será que o nosso cabelo, os nossos músculos e o nosso sangue têm em comum? Parecem coisas completamente diferentes, certo? Uma coisa é fio, outra contrai, outra líquida, mas existe um elo fundamental entre elas. A resposta? Proteínas! Tudo isso é feito de proteína ou depende delas. Elas são os produtos finais que saem daquelas fábricas celulares que a gente falou. A queratina, por exemplo, dá a estrutura do cabelo. A actina e miosina fazem os músculos se moverem. A hemoglobina leva oxigênio pelo sangue. Até as enzimas que ajudam na digestão são proteínas, cada uma com a função super específica. Ok, então, agora que a gente já sabe o que é produzido, que tal conhecer a fábrica em si? Vamos dar uma olhada na máquina por trás de toda essa produção vital de proteínas. Bom, a grande protagonista da nossa história é o ribossomo. É ele, a fábrica. É uma partícula super complexa feita de RNA e proteínas e é lá que a mágica acontece. O ribossomo é a máquina que lê as instruções genéticas e transforma aquele código em algo real, funcional. E do que é feita essa máquina? Basicamente de dois ingredientes, o RNA ribossômico, ou RNR, e mais de 50 tipos diferentes de proteínas. E um detalhe bem curioso, diferente de outras estruturas da célula, o ribossomo não tem uma membrana em volta. Ele é tipo um complexo puro, pronto para trabalhar. Agora, para ter uma ideia da importância disso, peguemos uma célula do pâncreas, por exemplo. O trabalho dela é produzir um monte de enzimas para a digestão, certo? Pois bem, uma única célula dessas pode ter milhões de ribossomos. Milhões! Isso dá uma dimensão do volume de trabalho e do quanto essas fábricas são essenciais para a gente. O mais legal é ver como essas fábricas realmente funcionam. Não é um processo aleatório, muito pelo contrário. É como uma linha de montagem super organizada, com uma coreografia perfeita, que a gente pode dividir em três grandes passos. E como em toda a linha de montagem, a gente tem os personagens principais. Primeiro, a planta baixa, o projeto. É o RNA mensageiro, ou RNAM, que traz as instruções lá do DNA. Depois, os caminhões de entrega. É o RNA transportador, o RNAT, que vai buscar e trazer a matéria-prima. E, claro, a matéria-prima em si, os aminoácidos. São 20 tipos que, combinados, formam todas as proteínas. O processo todo é extremamente organizado e acontece nessas três fases bem definidas. Primeiro, a iniciação, que é quando tudo começa. Depois, o alongamento, a fase de construção mesmo. E, por fim, a terminação, quando o trabalho está pronto. A iniciação é basicamente o ligar das máquinas. O ribossomo é feito de duas partes, duas subunidades. Nessa fase, elas se juntam, se encaixam em cima da fita do RNA mensageiro, bem num ponto específico, um sinal de comércio aqui, e pronto, a linha de montagem está aberta para negócios. Agora vem a produção em massa, o alongamento. O ribossomo começa a deslizar pela fita do RNA, lendo o código de 3 em 3 letras. Para cada código que ele lê, um RNA específico chega trazendo o aminoácido certo. Esse aminoácido é encaixado na corrente que está crescendo, como se fosse uma passinha de Lego. Aí o ribossomo anda mais um pouquinho, lê o próximo código e o processo se repete, um por um. E, finalmente, a terminação. O ribossomo continua nesse processo até que ele encontra um sinal de parada no código. É o aviso de que a proteína está pronta. Nesse momento, a proteína novinha em folha é liberada e a fábrica se desmonta. As duas subunidades se separam, prontas para começar tudo de novo em outro projeto. Agora, um ponto importante. Embora esse processo todo seja universal, as fábricas não são idênticas em todos os seres vivos. Existem diferenças bem importantes entre os ribossomos de células simples, como as bactérias, e os de células complexas, como as nossas. A grande diferença está no tamanho e na complexidade. Os ribossomos das bactérias são menores, do tipo 70S. Os nossos são maiores, mais robustos, do tipo 80S. Esse S é só uma unidade de medida de densidade, mas o que importa é que existe essa diferença física. E como a gente vai ver, essa pequena diferença é simplesmente crucial. E essa diferença toda não é só um detalhe de livro de biologia, não. Ela foi a chave para uma das maiores revoluções da medicina, a luta contra infecções bacterianas. Olha que genial a aplicação prática disso.
Como os nossos ribossomos 80S são diferentes dos 70S das bactérias, foi possível criar medicamentos que atacam especificamente a fábrica de proteínas da bactéria. É como um ataque de precisão. O antibiótico desliga a fábrica do invasor, mas deixa as nossas funcionando numa boa. E o mais impressionante é a especificidade desses ataques. Dá uma olhada nessa tabela. Cada antibiótico age de um jeito. A streptomicina, por exemplo, gruda na subunidade menor da bactéria e faz o ribossomo ler o código todo errado. Já a eritromicina trava a subunidade maior e impede que a linha de montagem ande. É uma verdadeira sabotagem industrial em nível molecular. E isso também explica por que antibiótico não adianta nada contra um resfriado, por exemplo. Resfriado é causado por vírus. E vírus não tem fábrica própria. Eles são os hackers supremos da natureza. Eles invadem as nossas células e sequestram os nossos ribossomos para produzir mais cópias deles mesmos. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O conhecimento sobre os ribossomos já nos deu armas poderosíssimas, medicamentos que salvam milhões de vidas. A questão agora é, à medida que a gente entende cada vez mais sobre a nossa própria maquinaria celular, o que vem por aí? Será que um dia vamos conseguir otimizar ou consertar nossas próprias fábricas? O futuro da medicina certamente passa por essa resposta.